Você já parou para observar alguns comportamentos curiosos dos cachorros que parecem não fazer o menor sentido? Por exemplo, quando inclinam a cabeça ao ouvir um barulho estranho, comem grama sem motivo aparente, giram em círculos antes de fazer suas necessidades ou se espreguiçam ao te ver. Essas atitudes, que muitas vezes nos deixam intrigados, têm explicações científicas bem interessantes. Vamos começar por uma das mais impressionantes. Por que os olhos dos cães brilham em fotografias? Se você já tirou uma foto do seu cachorro com flash e notou que os olhos dele ficaram iluminados como se fossem de um alienígena, saiba que não é mágica, mas sim biologia. Os cães possuem uma estrutura especial nos olhos chamada tapetum lucidum, que funciona como um espelho localizado atrás da retina. Esse mecanismo reflete a luz que entra nos olhos, potencializando a visão noturna e permitindo que enxerguem melhor em ambientes com pouca iluminação. Quando o flash da câmera dispara, a luz penetra nos olhos do animal, bate no tapetum lucidum e é refletida de volta, criando aquele efeito luminoso que tanto nos surpreende. O mais curioso é que nem todos os cães apresentam o mesmo tipo de brilho. Raças como o labrador costumam refletir um tom esverdeado, enquanto o cocker spaniel geralmente exibem um amarelo intenso. Filhotes, antes de desenvolverem completamente a visão, costumam ter um reflexo azulado. Em algumas raças, como o husky siberiano de pelagem avermelhada, o tapetum lucidum não possui pigmentação, o que resulta em um brilho vermelho semelhante ao efeito olhos vermelhos que às vezes aparece em fotos de pessoas. Agora que já entendemos por que os olhos dos cães brilham, vamos falar de outro superpoder canino, o olfato. Por que os cachorros têm um faro tão apurado? Para compreender essa habilidade impressionante, precisamos entender que o olfato dos cães funciona de maneira completamente diferente do nosso. Enquanto nós, humanos, processamos cheiros de forma relativamente simples, os cães vivem em um mundo dominado pelos odores. Eles possuem mais de 100 milhões de receptores olfativos, contra apenas 6 milhões que nós temos. Além disso, uma parte significativa do cérebro canino é dedicada exclusivamente à análise de cheiros, permitindo que identifiquem e decomponham odores em detalhes minuciosos. Mas não é só a sensibilidade que impressiona, o nariz dos cães é altamente especializado. Quando cheiram algo, suas narinas se movem de forma independente, ajudando-os a localizar com precisão a origem do odor. Dentro do focinho, existe uma estrutura que captura e retém partículas de cheiro, permitindo que detectem até os vestígios mais sutis. Graças a essa capacidade extraordinária, os cães conseguem rastrear pessoas, identificar doenças e até perceber alterações emocionais. O faro deles é tão apurado que conseguem captar pequenas mudanças químicas no corpo humano, o que explica por que são usados para detectar doenças como câncer ou quedas bruscas de glicose. Sem dúvida, o nariz canino é uma das ferramentas biológicas mais impressionantes do reino animal. Mas se você acha isso fascinante, espere até entender por que os cães às vezes lambem o ar. Se você já viu seu cachorro fazer isso do nada, deve ter se perguntado o que estava acontecendo. Na verdade, para os cães, esse comportamento faz todo sentido. Além do olfato apurado, eles possuem um órgão especial chamado órgão de Jacobson, localizado no céu da boca. Essa estrutura permite que analisem odores com extrema precisão, especialmente aqueles que contêm feromônios, como os presentes na urina ou no suor. Quando um cachorro lambe o ar, ele está, na verdade, capturando moléculas de cheiro e direcionando-as para o órgão de Jacobson, obtendo assim uma compreensão ainda mais profunda do ambiente ao seu redor. É como se ele estivesse em modo detetive, provando o ar para coletar informações extras. No entanto, é importante lembrar que lamber o ar nem sempre está relacionado ao olfato. Às vezes, pode ser sinal de estresse, desconforto ou até problemas dentários. Também pode indicar que ele está tentando se livrar de um pedaço de comida preso entre os dentes ou no céu da boca. Mas se você notar seu cão cheirando algo intensamente, em seguida, lambendo o ar, agora sabe que ele está apenas maximizando sua capacidade de decodificar cheiros usando o órgão de Jacobson. Falando em nariz, por que os focinhos dos cães são sempre úmidos? Essa umidade constante não é uma característica aleatória, mas sim uma adaptação que cumpre funções importantes. Lembra que mencionamos como os cães capturam moléculas de cheiro para enviá-las ao órgão de Jacobson? Pois bem,
Um focinho molhado torna esse processo ainda mais eficiente, já que as partículas de odor aderem melhor a superfícies úmidas, permitindo que detectem até os cheiros mais sutis. Mas a umidade do nariz não serve apenas para potencializar o olfato. Ela também ajuda na regulação da temperatura corporal. Glândulas especiais no focinho dos cães produzem um tipo de muco que, ao evaporar, contribui para resfriá-los. Além disso, os cães lambem constantemente o nariz para mantê-lo limpo e preparado para captar ainda mais informações sensoriais do ambiente. Portanto, se o focinho do seu cachorro estiver molhado, isso é um bom sinal, significa que seus sistemas de resfriamento e detecção de cheiros estão funcionando perfeitamente. Agora, vamos falar de um comportamento bem mais barulhento, mas igualmente fascinante. Por que os cães uivam? O uivo é uma das várias formas de comunicação vocal dos cães e é um comportamento herdado diretamente de seus ancestrais selvagens, os lobos. Para os lobos, uivar serve para se comunicar a longas distâncias, seja para localizar membros da alcateia ou demarcar território. Os cães domésticos podem uivar para expressar emoções como solidão ou ansiedade, ou simplesmente para chamar sua atenção. Há ainda um detalhe curioso. Se houver uma fêmea no cio por perto, os machos podem começar a uivar como forma de anunciar sua presença e responder aos sinais químicos que captam no ar. E já que estamos falando de comportamentos relacionados à reprodução, vamos esclarecer uma situação que pode causar certo espanto. Por que os cães ficam grudados após o acasalamento? Se você já presenciou dois cães aparentemente presos um ao outro depois de cruzar, deve ter ficado preocupado, mas não há motivo para pânico. Isso acontece porque os machos possuem uma estrutura especial no órgão reprodutor chamada bulbo da glande. Durante o acasalamento, essa parte incha, criando uma espécie de trava temporária que mantém os animais unidos. A duração desse encaixe pode variar, podendo durar apenas alguns minutos ou até uma hora. É fundamental não tentar separá-los, pois isso pode causar dor ou lesões. Com o tempo, o inchaço diminui naturalmente e eles se soltam sozinhos. Por fim, vamos entender por que os cães ofegam. A ofegação é uma das principais formas que os cães têm de se resfriar. Diferentemente dos humanos, que suam pela pele, os cães regulam a temperatura corporal através da respiração acelerada, que ajuda a evaporar a umidade do focinho e dos pulmões, liberando o excesso de calor. Isso é especialmente importante em dias quentes ou após exercícios físicos. No entanto, a ofegação nem sempre está relacionada ao controle de temperatura. Os cães também ofegam quando estão animados, como na expectativa de ganhar um petisco ou conhecer alguém novo. Nesse caso, a respiração costuma ser mais rápida e pode vir acompanhada de pequenos ganidos. Por outro lado, a ofegação também pode ser um sinal de estresse. Se o seu cachorro estiver ofegando muito, evitando contato visual ou com os olhos arregalados, pode ser que esteja ansioso. Nesses casos, é importante observar o contexto e, se necessário, ajudá-lo a se acalmar. Life Jack Kisa Masti FD Regoinir Water. Mesmo raças que adoram nadar podem se cansar, então é sempre bom supervisionar e garantir que tenham um ponto de saída fácil, como uma rampa ou degraus. Outro detalhe importante é a temperatura da água. Águas muito frias podem causar hipotermia, especialmente em cães de pequeno porte ou com pelagem curta. Já águas muito quentes, como em piscinas aquecidas, podem levar ao superaquecimento. Sempre observe o comportamento do seu cão. Se ele começar a nadar de forma desajeitada, bocejar excessivamente ou tentar sair da água, é sinal de que está na hora de dar uma pausa. E por falar em água, você já notou que alguns cães parecem ter um fascínio por beber água da privada? Pode parecer nojento, mas há uma explicação. A água parada em vasos sanitários costuma ser mais fresca do que a da tigela, especialmente se esta ficou exposta ao sol ou foi trocada há muito tempo. Além disso, o formato do vaso cria um efeito de fonte, mantendo a água em movimento constante, o que atrai alguns cães. Para evitar esse hábito, mantenha a tampa do vaso fechada e troque a água da tigela com frequência, garantindo que esteja sempre fresca e limpa. Agora, vamos falar sobre um comportamento que pode deixar qualquer tutor preocupado. Por que alguns cães comem grama? Se o seu cachorro costuma mastigar folhas do jardim, saiba que isso é mais comum do que parece. Na maioria das vezes, não é motivo para alarde.
Alguns cães comem grama por pura curiosidade ou porque gostam do sabor e da textura. Outros podem fazê-lo para aliviar um desconforto estomacal leve, como uma forma de induzir o vômito e se livrar de algo que não caiu bem. No entanto, se o hábito for frequente ou vier acompanhado de outros sintomas, como letargia, diarreia ou perda de apetite, é importante investigar. Pode ser sinal de problemas digestivos, deficiências nutricionais ou até mesmo estresse. Uma visita ao veterinário pode ajudar a descartar causas mais sérias e garantir que a dieta do seu cão esteja equilibrada. Outra curiosidade que intriga muitos tutores é: por que os cães giram em círculos antes de deitar? Esse comportamento tem raízes ancestrais. Na natureza, os lobos e outros canídeos selvagens giravam para achatar a grama ou a vegetação, criando um ninho mais confortável e seguro. Além disso, o movimento ajudava a espantar insetos ou pequenos animais que pudessem estar escondidos no local. Mesmo domesticados, os cães mantiveram esse instinto, especialmente em superfícies macias, como camas ou tapetes. Mas nem sempre o giro é apenas um hábito. Se o seu cão começar a girar excessivamente, sem conseguir se deitar, ou se o comportamento vier acompanhado de outros sinais, como mancar ou choramingar, pode indicar dor ou desconforto. Problemas articulares, como displasia de quadril, ou até mesmo doenças neurológicas, podem estar por trás desse comportamento. Nesses casos, uma avaliação veterinária é essencial. E por último, mas não menos interessante, por que alguns cães sorriem? Se você já viu seu cachorro puxar os lábios para trás, mostrando os dentes de forma que parece um sorriso humano, saiba que isso pode ter diferentes significados. Em alguns casos, é um sinal de submissão ou apaziguamento, especialmente se vier acompanhado de orelhas baixas e postura encolhida. O cão está tentando mostrar que não representa uma ameaça. Em outros momentos, o sorriso pode ser uma resposta à felicidade genuína. Alguns cães aprendem que essa expressão agrada seus tutores e a repetem para receber carinho ou recompensas. No entanto, é importante não confundir esse comportamento com um rosnado. Se os lábios estiverem retraídos de forma tensa, com os dentes à mostra e o corpo rígido, pode ser um sinal de agressividade ou medo. Observar o contexto e a linguagem corporal completa do cão é fundamental para entender o que ele está tentando comunicar. Lugares significativos, sua capacidade de reter detalhes específicos é mais limitada. Por exemplo, seu cão pode se lembrar de que você o levou ao parque no fim de semana passado, mas não necessariamente dos brinquedos que usou ou das pessoas que encontrou lá. O que ele guarda são as sensações, o cheiro da grama molhada, o som dos pássaros ou a alegria de correr livremente. Essas memórias sensoriais são fortes o suficiente para influenciar seu comportamento no futuro. Outro aspecto interessante é a chamada de memória associativa. Se seu cão teve uma experiência negativa em um determinado local, como uma visita ao veterinário, ele pode associar aquele ambiente a algo desagradável e reagir com medo ou ansiedade ao voltar. Da mesma forma, se um objeto ou pessoa esteve presente em um momento feliz, como uma brincadeira ou um petisco, ele provavelmente demonstrará entusiasmo ao revê-los. Isso explica por que alguns cães ficam agitados ao ver a coleira ou a guia, eles associam esses itens a passeios e diversão. Mas e quanto à memória de longo prazo? Cães conseguem reconhecer pessoas e outros animais mesmo após longos períodos de separação. Há relatos de cães que reencontram seus tutores depois de anos e demonstram alegria imediata, como se o tempo não tivesse passado. Isso sugere que, embora não recordem eventos com a mesma riqueza de detalhes que nós, as emoções ligadas a essas experiências permanecem vivas para eles. É importante lembrar, no entanto, que a memória canina não é perfeita. Eles podem esquecer comandos treinados se não forem reforçados regularmente, ou confundir situações semelhantes. Por exemplo, um cão que aprendeu a sentar para ganhar um petisco pode tentar repetir o comportamento em contextos diferentes, mesmo que não seja o momento adequado. Isso não significa que ele esteja desobedecendo, mas sim que sua memória funciona por associação, não por lógica. Entender como a memória dos cães funciona nos ajuda a fortalecer nosso vínculo com eles. Ao criar experiências positivas e consistentes, podemos garantir que eles guardem boas lembranças e se sintam seguros. E, claro, sempre vale a pena observar como eles reagem a diferentes estímulos, afinal,
cada cão tem sua própria maneira de lembrar e interpretar o mundo. Os bigodes ou quando o ar se movimenta ao redor deles, essas informações são enviadas diretamente ao cérebro do cão. É como se os bigodes fossem uma extensão dos sentidos, funcionando quase como um radar. Esses pelos especiais ajudam os cães a navegar pelo mundo de várias maneiras. Por exemplo, eles permitem que o animal avalie a largura de um espaço antes de entrar. Se os bigodes tocarem nas laterais, o cão sabe que o local é estreito demais. Além disso, os bigodes são essenciais para detectar movimentos sutis, como a presença de uma presa ou até mesmo mudanças na direção do vento. Isso explica por que muitos cães ficam agitados quando alguém passa perto deles sem tocá-los. Seus bigodes captam o deslocamento de ar. Outra função importante dos bigodes é a comunicação. Quando um cão está relaxado, seus bigodes ficam soltos e levemente curvados para a frente. Já em situações de alerta ou estresse, eles podem se eriçar ou se posicionar para trás, sinalizando seu estado emocional. Por isso, é sempre bom observar não apenas a cauda e as orelhas, mas também os bigodes do seu pet. E não pense que os bigodes são todos iguais. Eles variam de tamanho e espessura dependendo da raça. Cães de focinho curto, como os pugs, costumam ter bigodes mais curtos, enquanto raças como o pastor alemão ou o husky siberiano apresentam bigodes longos e robustos. Independentemente do tamanho, porém, todos cumprem a mesma função, ampliar a percepção do mundo ao redor. Curiosamente, os bigodes também podem indicar a saúde do cão. Se eles estiverem quebradiços, caindo com frequência ou apresentando mudanças na textura, pode ser um sinal de deficiência nutricional ou problemas de pele. Por isso, é importante mantê-los sempre limpos e protegidos, evitando cortes desnecessários, afinal, eles são muito mais do que simples pelos. Já o chocolate ao leite tem uma concentração menor, mas ainda assim pode ser perigoso, especialmente para cães de pequeno porte. O chocolate branco, por sua vez, contém pouquíssima teobromina, mas é rico em gordura e açúcar, o que pode levar a problemas como pancreatite. Outro ponto importante é que sintomas de intoxicação não aparecem imediatamente. Dependendo da quantidade ingerida, podem levar horas para se manifestar. Por isso, se o seu cão comer chocolate, mesmo que pareça bem, é fundamental entrar em contato com um veterinário o mais rápido possível. Ele poderá avaliar a situação e indicar o melhor procedimento, que pode incluir induzir o vômito ou administrar carvão ativado para reduzir a absorção da teobromina. E por que alguns cães conseguem comer chocolate sem apresentar problemas? Isso varia de acordo com o metabolismo de cada animal, seu peso e até mesmo sua raça. Cães maiores e mais robustos tendem a tolerar pequenas quantidades melhor do que os menores, mas isso não significa que estejam imunes. O ideal é sempre evitar qualquer exposição, já que não há uma dose segura comprovada. Falando em alimentos perigosos, outro item que merece atenção é a uva. Mesmo em pequenas quantidades, uvas e passas podem causar insuficiência renal aguda em cães. Os sintomas incluem vômitos, letargia e diminuição da produção de urina, e podem surgir em até 24 horas após a ingestão. Ainda não se sabe exatamente qual substância nas uvas é tóxica para os cães, mas o risco é real e pode ser fatal. Por outro lado, existem alimentos que, além de seguros, podem ser benéficos para os cães. Cenouras cruas, por exemplo, são ótimas para a saúde dental, pois ajudam a remover a placa bacteriana enquanto são mastigadas. Já a abóbora cozida é uma excelente fonte de fibras e pode auxiliar no funcionamento do sistema digestivo, especialmente em casos de diarreia ou constipação. Mas por que os cães gostam tanto de roer ossos? Esse comportamento está ligado a instintos ancestrais. Na natureza, os lobos e outros canídeos roem ossos para extrair nutrientes, como a medula óssea, e também para manter os dentes afiados e limpos. No entanto, ossos cozidos podem ser perigosos, pois se tornam quebradiços e podem lascar, causando perfurações no trato digestivo. Por isso, se quiser oferecer um osso ao seu cão, prefira os crus e supervisione sempre a mastigação. E o que dizer daquele olhar pidão que muitos cães fazem quando estamos comendo? Esse comportamento também tem raízes evolutivas. Os lobos, ancestrais dos cães, costumavam mendigar restos de comida dos humanos,
e aqueles que conseguiam se aproximar sem serem agressivos tinham mais chances de sobreviver. Com o tempo, essa característica foi selecionada, e hoje muitos cães desenvolveram expressões faciais irresistíveis para conseguir um pedaço do que estamos comendo. Mas nem tudo que os humanos comem é seguro para os cães. Cebola e alho, por exemplo, contêm compostos que podem danificar os glóbulos vermelhos, levando à anemia. Já o abacate possui uma substância chamada persina, que pode causar problemas gastrointestinais. Até mesmo o xilitol, um adoçante comum em chicletes e doces sem açúcar, é extremamente tóxico para os cães, podendo causar uma queda brusca nos níveis de açúcar no sangue e até insuficiência hepática. Por fim, é sempre bom lembrar que a alimentação ideal para um cão deve ser balanceada e adequada às suas necessidades nutricionais. Ração de qualidade, formulada especificamente para a idade, tamanho e nível de atividade do animal, é a base de uma dieta saudável. Petiscos e alimentos humanos devem ser oferecidos com moderação e sempre com a orientação de um veterinário, garantindo que seu companheiro de quatro patas tenha uma vida longa e cheia de energia. Seu abdômen e patas é um sinal claro de confiança e segurança. Ao expor a região mais vulnerável do corpo, seu cão está demonstrando que se sente completamente à vontade no ambiente e com as pessoas ao redor. É como se dissessem: estou tão seguro aqui que nem preciso me proteger. Além da confiança, dormir de barriga para cima também ajuda a regular a temperatura corporal. Como os cães não transpiram como nós, eles dependem de outras formas para se refrescar. Ao expor a barriga, onde há menos pelos, eles conseguem dissipar o calor com mais eficiência, especialmente em dias quentes. Por isso, é comum ver esse comportamento em climas mais quentes ou após atividades físicas intensas. Outro fator interessante é que essa posição permite um sono mais profundo. Quando um cão dorme de lado ou encolhido, ele está em um estado de alerta parcial, pronto para reagir a qualquer estímulo. Já de barriga para cima, o relaxamento é total, indicando que ele entrou em um ciclo de sono mais reparador. No entanto, vale observar: se o seu cão costumava dormir em outras posições e passou a adotar essa com frequência, pode ser um sinal de que está buscando alívio para algum desconforto, como dores articulares ou problemas de pele. Nesses casos, uma visita ao veterinário é sempre recomendada. E por que alguns cães roncam quando dormem? Assim como os humanos, os roncos em cães podem ter várias causas. Em raças braquicefálicas, aquelas com focinhos achatados, como bulldogs, pugs e shih tzus, o formato das vias aéreas torna a respiração mais difícil, o que aumenta as chances de roncos. Nesses casos, é comum que o som seja mais intenso, especialmente quando o cão está deitado de costas ou em ambientes muito secos. Mas os roncos não são exclusividade dessas raças. Cães com sobrepeso, por exemplo, podem acumular gordura na região do pescoço, o que pressiona as vias respiratórias e dificulta a passagem do ar. Alergias, resfriados ou até mesmo a posição em que dormem também podem contribuir para o problema. Se os roncos forem esporádicos e não vierem acompanhados de outros sintomas, como dificuldade para respirar ou secreções nasais, não há motivo para preocupação. Porém, se forem frequentes, altos ou parecerem causar desconforto, é importante investigar com um profissional para descartar condições como síndrome braquicefálica, pólipos nasais ou até mesmo problemas cardíacos. Outra curiosidade comum é: por que os cães lambem tanto as pessoas? Esse comportamento, muitas vezes interpretado como um gesto de carinho, tem raízes profundas no instinto canino. Desde filhotes, os cães aprendem que lamber é uma forma de comunicação. Eles lambem suas mães para pedir comida, demonstrar submissão ou simplesmente para se limpar. Quando adultos, esse hábito se estende aos humanos como uma maneira de expressar afeto, buscar atenção ou até mesmo cuidar de nós, como fariam com outros membros da matilha. Além disso, os cães são atraídos pelo nosso sabor. O suor humano, por exemplo, contém sais e minerais que podem ser agradáveis ao paladar deles. E não podemos esquecer que, para muitos cães, lamber é uma forma de explorar o mundo, afinal, o olfato e o paladar são sentidos fundamentais para eles. No entanto, é importante estabelecer limites, especialmente se o hábito se tornar excessivo. Lamber demais pode ser um sinal de ansiedade, tédio ou até mesmo um comportamento compulsivo. Nesses casos,
Redirecionar a atenção do cão para brinquedos ou atividades pode ajudar a reduzir a frequência. E por que alguns cães uivam quando ouvem certos sons, como sirenes ou músicas? O uivo é uma forma ancestral de comunicação que os cães herdaram de seus ancestrais lobos. Na natureza, os lobos uivam para reunir a matilha, marcar território ou sinalizar perigo. Nos cães domésticos, esse comportamento pode ser desencadeado por estímulos que eles associam a esses mesmos propósitos. Sons agudos, como sirenes ou instrumentos musicais, podem ser interpretados como chamados de outros cães, levando-os a responder instintivamente. Além disso, o uivo pode ser uma forma de expressar emoções. Alguns cães uivam quando estão ansiosos, especialmente na ausência de seus tutores, como uma maneira de buscar conforto ou chamar atenção. Outros o fazem por pura excitação, como quando ouvem música ou veem outros cães uivando. Se o uivo for esporádico e não estiver associado a outros sinais de estresse, como destruição de objetos ou latidos excessivos, não há motivo para preocupação. Porém, se o comportamento se tornar frequente ou parecer compulsivo, pode ser um indicativo de ansiedade de separação ou tédio, e nesses casos, estratégias como enriquecimento ambiental e treinamento positivo podem ajudar a amenizar o problema. Dogs naturalmente buscam proteger os membros mais vulneráveis do grupo. Quando seu cão se senta de costas para você, ele está demonstrando que se sente seguro o suficiente para não precisar ficar em alerta constante. É como se dissesse: confio que você está cuidando do ambiente ao meu redor, então posso relaxar. Esse comportamento também pode indicar que seu cão está simplesmente aproveitando o espaço sem a necessidade de interação imediata. Alguns cães fazem isso quando estão observando algo interessante pela janela ou quando querem um momento de tranquilidade. Porém, se essa postura vier acompanhada de outros sinais, como evitar contato visual ou se afastar quando você se aproxima, pode ser um indicativo de que ele está desconfortável com algo no ambiente ou até mesmo com a forma como está sendo abordado. Outra possibilidade é que seu cão esteja apenas economizando energia. Sentar-se de costas para você pode ser uma maneira de descansar sem perder completamente a noção do que acontece ao redor. Afinal, mesmo relaxados, os cães mantêm um instinto de vigilância. Se o comportamento for ocasional e não vier acompanhado de outros sinais de estresse, não há motivo para preocupação. Por que os cães rolam na grama ou em coisas fedidas? Esse é um daqueles comportamentos que deixam muitos tutores intrigados e, às vezes, enojados. Quando seu cão encontra um pedaço de grama fresca ou, pior, algo com um cheiro forte, como fezes ou carcaças, ele pode se jogar no chão e se esfregar com entusiasmo. Mas por que fazem isso? Na natureza, os cães usam esse comportamento para mascarar seu próprio odor. Ao se cobrir com cheiros fortes, eles conseguem se camuflar melhor durante a caça, evitando que presas ou predadores os detectem com facilidade. Mesmo os cães domésticos, que não precisam caçar para sobreviver, carregam esse instinto ancestral. Além disso, rolar em odores intensos pode ser uma forma de comunicação. Ao voltar para o grupo, ou para você, seu cão está trazendo informações sobre o que encontrou no ambiente. É como se dissesse: olha só o que achei por aí. Para eles, esses cheiros são fascinantes e carregam histórias. Há também um componente de prazer. O ato de rolar estimula terminações nervosas na pele, proporcionando uma sensação agradável. E, claro, alguns cães simplesmente adoram a atenção que recebem quando fazem algo considerado proibido, mesmo que seja apenas uma bronca divertida. Se o hábito de rolar em coisas fedidas estiver se tornando um problema, uma dica é redirecionar a atenção do seu cão com brinquedos ou petiscos assim que ele demonstrar interesse em algo nojento. Também vale manter o ambiente limpo e evitar áreas com odores fortes durante os passeios. Por que os cães tremem depois do banho? Esse é um comportamento comum e, na maioria das vezes, completamente normal. Quando seu cão sai molhado do banho, o tremor é uma forma eficiente de se secar rapidamente. Ao contrair os músculos, ele consegue eliminar grande parte da água do pelo, evitando que fique encharcado por muito tempo. Além disso, o banho pode ser uma experiência estressante para alguns cães, especialmente se não estão acostumados com a água ou com o barulho do secador. O tremor, nesse caso, pode ser uma reação ao nervosismo ou à sensação de frio repentino. Se o seu cão treme muito durante ou após o banho,
tente deixá-lo em um ambiente aquecido e ofereça carinho para acalmá-lo. No entanto, é importante ficar atento a tremores excessivos ou que ocorram em outras situações, como quando o cão está parado ou dormindo. Nesses casos, o tremor pode estar relacionado à dor, ansiedade, problemas neurológicos ou até mesmo intoxicação. Se notar algo fora do comum, consulte um veterinário para investigar a causa. Por que os cães lambem as feridas? Esse é um instinto natural que remonta aos seus ancestrais selvagens. Na natureza, os cães lambem suas feridas como uma forma de limpeza e cicatrização. A saliva contém enzimas que ajudam a remover sujeiras e bactérias, além de promover uma leve analgesia, aliviando o desconforto. No entanto, é preciso ter cuidado. Embora a lambida ajude na limpeza inicial, o excesso pode retardar a cicatrização e até mesmo causar infecções. A boca dos cães abriga uma grande variedade de bactérias, e lamber feridas abertas pode introduzir novos patógenos. Além disso, alguns cães desenvolvem o hábito de lamber compulsivamente, o que pode levar a lesões mais graves, como dermatites ou feridas crônicas. Se o seu cão estiver lambendo uma ferida com frequência, o ideal é protegê-la com um colar elisabetano ou uma bandagem adequada. Também é importante observar se há sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço ou secreção. Em casos de feridas profundas ou que não cicatrizam, procure orientação veterinária. Em círculos antes de deitar ou em outras situações. Esse comportamento, que muitas vezes nos faz sorrir, tem raízes profundas na natureza canina e pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Na maioria das vezes, o movimento de girar em círculos está ligado à preparação para o descanso, como já vimos. Mas quando o giro acontece em outras situações, como ao perseguir o próprio rabo ou andar em círculos sem motivo aparente, pode indicar algo mais. Alguns cães giram por pura empolgação, especialmente quando estão ansiosos ou cheios de energia acumulada. É como se estivessem tentando liberar toda aquela agitação de uma vez. No entanto, se o comportamento se tornar frequente ou compulsivo, vale a pena prestar atenção. Cães que giram excessivamente podem estar demonstrando estresse, tédio ou até mesmo problemas neurológicos. Raças menores, como o Bulldog francês ou o Pug, por exemplo, são mais propensas a apresentar comportamentos repetitivos devido à sua anatomia ou predisposição genética. Se o seu cão gira em círculos sem parar, especialmente se acompanhado de outros sinais como lambedura excessiva ou agressividade, é importante consultar um veterinário para descartar causas físicas ou comportamentais. Outro motivo comum para o giro é a tentativa de aliviar desconforto. Cães com problemas de ouvido, como infecções ou ácaros, podem andar em círculos para tentar amenizar a dor ou a coceira. Da mesma forma, dores articulares ou musculares podem fazer com que eles se movimentem de forma estranha. Por isso, sempre observe se há outros sintomas associados, como inclinação da cabeça, perda de equilíbrio ou dificuldade para se levantar. E por falar em movimentos curiosos, você já notou seu cão se esfregando no chão ou em objetos depois de comer? Esse comportamento, conhecido como roçar, pode parecer engraçado, mas também tem suas explicações. Alguns cães fazem isso para limpar o focinho ou a boca após uma refeição, especialmente se ficaram com restos de comida presos. Outros podem estar tentando aliviar coceiras ou irritações na pele, principalmente se houver alergias ou parasitas envolvidos. Mas nem sempre o roçar está ligado a desconforto. Alguns cães simplesmente adoram a sensação de se esfregar em superfícies ásperas, como tapetes ou grama, como uma forma de se coçar ou até mesmo de marcar território. As glândulas sebáceas presentes na pele liberam odores que deixam uma assinatura pessoal, reforçando a ideia de que aquele espaço ou objeto pertence a eles. Por fim, outro comportamento intrigante é quando os cães cavocam o chão após fazerem suas necessidades. Esse gesto, que parece um ritual, na verdade tem uma função prática. Na natureza, os ancestrais dos cães cobriam suas fezes para evitar que predadores as encontrassem, protegendo assim o grupo. Mesmo em ambientes domésticos, esse instinto persiste, e muitos cães ainda tentam esconder suas fezes raspando o chão com as patas traseiras. Além disso, cavocar também pode ser uma forma de espalhar o cheiro das glândulas localizadas nas patas, reforçando a marcação territorial.
Se o seu cão faz isso com frequência, não há motivo para preocupação, é apenas mais uma herança dos seus instintos selvagens. No entanto, se o comportamento vier acompanhado de outros sinais, como dificuldade para defecar ou sangue nas fezes, é importante investigar com um profissional. Amigo peludo chegando ou a perspectiva de um passeio, esse tremor é a forma do seu cão liberar a energia acumulada. É como se ele dissesse: "Uau, isso é demais! Não consigo ficar parado." Outra possibilidade é que o tremor esteja relacionado a estresse ou ansiedade. Cães podem sacudir o corpo para aliviar a tensão, especialmente em situações desconfortáveis, como uma visita ao veterinário ou durante uma tempestade. É um mecanismo natural para se acalmar, como quando nós respiramos fundo para relaxar. Em alguns casos, o tremor pode indicar desconforto físico. Se o seu cão está tremendo com frequência e sem motivo aparente, vale observar se há outros sinais, como mancar, lamber excessivamente uma área ou mudanças no apetite. Problemas como dor nas articulações, náusea ou até mesmo febre podem estar por trás desse comportamento. E, claro, não podemos esquecer do frio. Mesmo que o ambiente não pareça gelado para nós, raças de pelo curto ou cães mais sensíveis podem tremer para se aquecer. Uma caminha quentinha ou um cobertor podem resolver o problema rapidinho. Se o tremor for ocasional e sem outros sintomas, não há com o que se preocupar. Mas se for persistente ou vier acompanhado de outros sinais, uma visita ao veterinário pode ajudar a descartar qualquer questão de saúde. E por falar em comportamentos curiosos, você já se perguntou por que seu cão gosta de dormir de barriga para cima? À primeira vista, pode parecer apenas uma posição engraçada, mas há muito mais por trás dessa escolha. Para começar, é um sinal de confiança. Quando um cão dorme nessa posição, ele está expondo suas partes mais vulneráveis, barriga, patas e garganta. Isso significa que ele se sente seguro no ambiente com as pessoas ao redor. Além disso, dormir de barriga para cima ajuda a regular a temperatura corporal. Como os cães não transpiram como nós, expor a barriga, uma área com menos pelo, permite que eles se refresquem mais facilmente, especialmente em dias quentes. Outro motivo? Conforto puro. Alguns cães simplesmente acham essa posição mais relaxante, seja para alongar a coluna ou para aliviar a pressão nas articulações. É como se fosse o equivalente canino de esticar os braços e as pernas na cama depois de um longo dia. Mas atenção! Se o seu cão nunca dormiu nessa posição e de repente começa a fazê-lo, pode ser um sinal de que algo está incomodando. Por exemplo, problemas de pele, como alergias ou irritações, podem fazer com que ele busque alívio expondo a barriga ao ar. Se notar coceira excessiva ou vermelhidão, vale a pena investigar. E se o seu cão adora dormir assim, mas você fica preocupado com a exposição ao frio, uma dica é oferecer um local aconchegante, como uma caminha macia ou um tapete aquecido. Assim, ele pode desfrutar do conforto sem passar frio. Agora, se o seu cão tem o hábito de dormir enrolado como uma bolinha, não se preocupe, essa também é uma posição comum e cheia de significado. Cães que dormem assim estão, na verdade, tentando se proteger. É um instinto herdado dos seus ancestrais selvagens, que se enrolavam para manter o calor e proteger os órgãos vitais de possíveis ameaças. Além disso, dormir enrolado pode ser uma forma de se sentir mais seguro em ambientes desconhecidos ou quando estão sozinhos. Se o seu cão costuma adotar essa posição quando você não está por perto, pode ser um sinal de que ele ainda está se adaptando à rotina de ficar em casa sem você. E por falar em rotinas, você já notou como alguns cães gostam de se aninhar em cobertores ou almofadas? Esse comportamento também tem raízes no instinto de proteção. Ao se enterrar em superfícies macias, eles criam um ninho que os ajuda a se sentir mais seguros e confortáveis. É como se estivessem recriando a sensação de estar em uma toca, um refúgio natural para muitos animais. Se o seu cão adora se esconder debaixo das cobertas, saiba que isso é perfeitamente normal, desde que ele não fique preso ou superaqueça. Uma dica é oferecer uma caminha com bordas elevadas ou um cobertor dobrado para que ele possa se aconchegar sem riscos. E quando o assunto é sono, não podemos deixar de mencionar aquele momento em que o seu cão parece correr enquanto dorme. Pernas se mexendo, latidos abafados, até mesmo um rosnado aqui e ali.
Esses movimentos são conhecidos como sonhar acordado, e são tão comuns quanto adoráveis. Durante o sono REM, a fase dos sonhos, os cães podem reviver experiências do dia a dia, como correr atrás de uma bola, brincar com outros cães ou até mesmo perseguir um esquilo imaginário. Esses movimentos são uma forma de processar as memórias e as emoções, assim como acontece conosco. Se o seu cão está sonhando intensamente, evite acordá-lo de repente. Assim como nós, eles podem ficar desorientados ou até assustados ao serem tirados de um sonho profundo. Em vez disso, espere até que ele acorde naturalmente ou chame-o suavemente pelo nome. Mas e se os movimentos forem muito intensos ou acompanhados de vocalizações preocupantes? Em casos raros, isso pode indicar um distúrbio do sono, como a narcolepsia ou convulsões. Se notar algo fora do comum, como tremores fortes ou dificuldade para acordar, consulte um veterinário para avaliar a situação. E por falar em comportamentos noturnos, você já se perguntou por que alguns cães uivam à noite? Esse som característico pode parecer assustador ou até melancólico, mas na verdade tem várias explicações. Para começar, o uivo é uma forma de comunicação à distância. Na natureza, os lobos uivam para reunir a matilha ou marcar território, e nossos cães domésticos herdaram esse instinto. Se o seu cão uiva quando ouve sirenes, músicas ou outros sons agudos, é porque esses ruídos ativam o mesmo instinto de resposta ao chamado. Ele pode estar tentando se juntar ao que percebe como um coro de outros cães. Outro motivo comum é a solidão. Cães que ficam muito tempo sozinhos ou que têm ansiedade de separação podem uivar para chamar a atenção ou expressar desconforto. Se esse for o caso, criar uma rotina de exercícios e companhia pode ajudar a reduzir o comportamento. E, claro, não podemos esquecer do uivo como forma de protesto. Se o seu cão não gosta de ficar preso em um quintal ou de ser deixado em um cômodo separado, ele pode uivar para mostrar sua insatisfação. Nesse caso, é importante avaliar se as necessidades dele estão sendo atendidas e se ele se sente seguro no ambiente. Se o uivo for ocasional e sem outros sinais de estresse, não há motivo para preocupação. Mas se for frequente ou acompanhado de outros comportamentos, como destruição ou lambedura excessiva, pode ser um sinal de que algo mais sério está acontecendo. Nesses casos, um profissional pode ajudar a identificar a causa e propor soluções. Limpando a área. Na natureza, cães lambem ferimentos para remover sujeira e detritos, ajudando na cicatrização. Embora a saliva deles tenha propriedades antibacterianas leves, não é uma boa ideia deixar que lambam cortes profundos ou feridas abertas, já que a boca dos cães também contém bactérias que podem causar infecções. Por último, é um comportamento instintivo. Desde filhotes, os cães são lambidos por suas mães para estimular a circulação e manter a higiene. Esse gesto de cuidado fica gravado neles, e quando vem alguém machucado, acionam esse mesmo instinto. É como se dissessem, deixa que eu cuido disso. Mas e se o seu cão lambe demais? Se ele insiste em lamber suas feridas de forma excessiva, pode ser um sinal de ansiedade ou até mesmo um comportamento compulsivo. Nesses casos, redirecionar a atenção dele para um brinquedo ou atividade pode ajudar. E, claro, sempre mantenha os ferimentos limpos e protegidos para evitar problemas. Por que os cães seguem você até o banheiro? Pode parecer estranho, mas para o seu cão, não há lugar mais interessante do que onde você está. Quando ele te segue até o banheiro, não é por falta de educação, é por puro apego. Cães são animais de matilha e, na natureza, ficar sozinho pode significar perigo. Ao te acompanhar em todos os lugares, ele está apenas garantindo que você está seguro e que ele não vai ficar para trás. Além disso, os cães são mestres em ler nossos hábitos. Se você sempre fecha a porta do banheiro, ele pode ficar curioso, ou preocupado, com o que está acontecendo do outro lado. Para alguns, é uma questão de rotina. Se você costuma dar atenção antes ou depois de ir ao banheiro, ele vai querer estar lá para não perder a chance de um carinho ou brincadeira. Claro, se esse comportamento se tornar incômodo, você pode treinar seu cão para esperar do lado de fora com comandos como fica ou espera. Mas, na maioria das vezes, é apenas mais uma prova de que, para ele, você é o centro do universo. Por que os cães trazem brinquedos para você?
Quando seu cão aparece com um brinquedo na boca e o deposita aos seus pés, pode parecer um gesto simples, mas é carregado de significado. Na maioria das vezes, ele está tentando iniciar uma interação. É como se dissesse: olhe o que eu tenho. Vamos brincar. Esse comportamento vem do instinto de compartilhar recursos, algo comum em matilhas, onde os cães trazem comida ou objetos para os outros membros. Mas nem sempre é só um convite para brincar. Alguns cães trazem brinquedos como uma forma de buscar aprovação. Se você costuma elogiar ou recompensar quando ele faz isso, ele aprende que esse gesto te deixa feliz. Outros podem fazer isso por ansiedade ou tédio, especialmente se não têm estímulos suficientes durante o dia. Se o seu cão traz brinquedos com frequência, aproveite para reforçar o vínculo. Brinque com ele, elogie ou até mesmo ensine comandos como pega e solta. Mas se ele fizer isso de forma compulsiva, pode ser um sinal de que precisa de mais atividades ou atenção. Por que os cães rolam na grama ou em coisas fedidas? Se você já viu seu cão se esfregando na grama, em cocô ou em qualquer coisa com um cheiro forte, sabe que a cena pode ser no mínimo intrigante. Mas por que eles fazem isso? A resposta está na natureza deles. Na vida selvagem, os cães usam cheiros para se camuflar, seja para caçar ou para evitar predadores. Rolando em odores fortes, eles mascaram seu próprio cheiro, tornando-se menos detectáveis. Outra teoria é que eles fazem isso para levar informações de volta para a matilha. Se um cão encontra algo interessante, como um animal morto ou uma planta exótica, rolar nele é uma forma de compartilhar essa descoberta com os outros. É como se dissessem: olha só o que eu achei. E, claro, tem o fator diversão. Para muitos cães, rolar na grama ou em algo fedido é simplesmente prazeroso. A sensação da textura, o cheiro intenso e até mesmo a reação dos humanos, que muitas vezes correm para impedi-los, podem ser estímulos suficientes para repetir o comportamento. Se o seu cão tem o hábito de rolar em coisas nojentas, uma dica é mantê-lo na coleira durante passeios em áreas desconhecidas e sempre ter um lenço umedecido ou shampoo para cães à mão. Afinal, ninguém quer um companheiro cheirando a gambá ou cocô de gato. Quando um cão lambe ou tenta limpar uma ferida, ele está apenas seguindo um instinto natural. Na natureza, os cães lambem seus próprios machucados para remover sujeira e detritos, uma forma primitiva de higiene. Esse comportamento está profundamente enraizado em sua genética, como se fosse uma ferramenta de sobrevivência. No entanto, aqui está o problema: embora a saliva dos cães tenha algumas propriedades antibacterianas leves, ela também carrega bactérias nocivas que podem causar infecções graves. Por mais carinhoso que pareça, é melhor não deixar que eles façam isso. O que fazer, então? Limpe a ferida corretamente, cubra-a. Se o seu cão insistir em lamber, tente distraí-lo com um brinquedo ou um petisco. Confie, é para o bem de todos. Por que os cães lambem ou mordem as próprias patas? Os cães têm maneiras peculiares de expressar o que sentem, e lamber ou morder as patas é uma delas. Às vezes, é algo normal, eles estão apenas se limpando ou relaxando. Mas se o hábito se tornar frequente, pode haver algo mais por trás. Tédio é um dos principais motivos. Cães precisam de estímulos mentais e físicos para se manterem equilibrados. Quando estão entediados, lamber as patas pode se tornar uma atividade reconfortante para passar o tempo. Dor ou lesões também podem ser a causa. Um corte pequeno, uma picada de inseto ou até mesmo uma unha quebrada podem fazer com que eles lambam a região obsessivamente, como se estivessem tentando curar o problema. Parasitas, como pulgas e carrapatos, são outro vilão comum. Esses bichinhos irritantes causam coceira intensa, e o cão pode entrar em um ciclo de lambidas frenéticas para aliviar o desconforto. Em cães mais velhos, a artrite ou dores nas articulações também podem levar a esse comportamento, já que lamber a região pode trazer um alívio temporário. Quando se preocupar? Se o hábito se tornar constante ou se a região ficar machucada, é hora de levar seu cão ao veterinário. Melhor prevenir do que remediar. Por que os cães comem grama? Esqueça o mito de que os cães só comem grama quando estão doentes. Na maioria das vezes, eles fazem isso simplesmente porque gostam do sabor e da textura. E não é um hábito exclusivo dos cães, lobos também comem grama.
Estudos mostram que até 70% das fezes de lobos contêm restos de grama, sugerindo que esse é um comportamento instintivo, herdado de seus ancestrais. Os cães têm um lado onívoro, e mastigar grama é como adicionar uma salada ao cardápio. Mas se o seu cão está comendo grama em excesso, pode ser sinal de falta de fibras na dieta. Alguns cães tentam compensar essa carência instintivamente. Nesses casos, aumentar a quantidade de fibras na alimentação pode ajudar a reduzir o comportamento. Também pode ser pura curiosidade ou tédio, especialmente em filhotes, que exploram o mundo com a boca. Se o seu cão come grama de forma compulsiva ou apresenta sintomas como vômitos frequentes, letargia ou diarreia, não hesite em consultar um veterinário. Embora a grama em si não seja prejudicial, ela pode estar tratada com produtos químicos perigosos para o seu amigo de quatro patas. Por que os cães trazem coisas para você quando chega em casa? Já reparou como seu cão corre até você com um brinquedo na boca no momento em que você atravessa a porta? Não é coincidência. O que ele está fazendo é canalizar toda a emoção de te ver novamente em uma única ação. É como se pensasse: estou tão feliz que você chegou, mas não sei o que fazer comigo mesmo. Tome, leve essa meia. Mas esse comportamento vai além de lidar com a empolgação. Às vezes, é um gesto de carinho, como se ele estivesse oferecendo seu brinquedo favorito como um presente. Em outras ocasiões, é um convite claro: vamos brincar, especialmente se ele solta o objeto aos seus pés e fica esperando que você o jogue. Se o seu cão faz isso, responda com um carinho ou uma rápida brincadeira. Para ele, é uma forma especial de dizer: estou tão feliz que você está em casa. Alguns minutos de atenção farão mais diferença do que você imagina. Agora, vamos falar de outro comportamento que seu cão provavelmente faz toda vez que você se senta no sofá. Por que ele insiste em deitar em cima dos seus pés? Imagine a cena: você finalmente se senta para relaxar, e, como num passe de mágica, seu cão se acomoda bem em cima dos seus pés. Parece familiar? Esse hábito pode parecer estranho, mas faz todo sentido para o seu cão. Ele faz isso por vários motivos, mas o principal é simples: quer estar perto de você. Sentir o contato com o seu corpo dá a ele uma sensação de segurança, calor e conforto. Também pode ser uma forma de chamar a sua atenção. Se toda vez que ele se deita nos seus pés você fala com ele ou faz um carinho, ele logo aprende que essa é uma tática eficaz e vai repetir o comportamento. Alguns cães gostam desse contato para se manterem aquecidos, especialmente em dias frios. E não podemos esquecer do instinto. Quando filhotes, eles se aconchegam uns aos outros para conservar calor e se sentirem protegidos. Em momentos de ansiedade ou estresse, deitar nos seus pés pode ser uma grande fonte de tranquilidade. Se você notar que ele está ofegante ou agitado, pode ser que esteja buscando conforto e proteção. Nesse caso, um pouco de atenção extra pode fazer toda a diferença.